Queridos, nós estamos já, desde o início do ano, caminhando na proposta de nós pensarmos sobre ser discípulo, ser discipulador. E pensando nesta noite, o título desta mensagem é: um discípulo de Jesus escuta, vê e fala. Um discípulo de Jesus escuta, vê e fala. Como nós já conversamos até aqui alguns domingos, Jesus, ele não iniciou o seu ministério depois de chamar discípulos. Ele estava cumprindo a vontade do Pai desde a eternidade. E então, no tempo oportuno, quando chegou a sua hora, ele começa a chamar os 12 discípulos. E quando nós olhamos para as características daqueles homens, nós vemos que eram homens simples, homens que não foram escolhidos pela sua capacidade cognitiva, não foram escolhidos pela sua capacidade de decorar os livros proféticos ou de declamar os salmos. Pelo contrário, eles participaram, fizeram o ritual e então voltaram para para executar, melhor dizendo, a função de seus pais. Não foram considerados bons o suficientes para se tornar um mestre, para se tornar um rabi. E Jesus, olhando para estes homens, ele viu todo o potencial que vem da parte de Deus, não um potencial que vem da parte humana para ser e para fazer discípulos de Jesus. E quando nós olhamos para o ministério do Senhor, nós percebemos Jesus chamando aqueles que eram considerados fracos, porque forte é o poder do seu Espírito Santo, forte é o poder do Evangelho, forte é o Deus da salvação que vocaciona, que me chamou, que te chamou para ser um discípulo de Jesus. E eu, esta noite, abrir a sua Bíblia junto comigo, no Evangelho escrito por João. Nós leremos no capítulo 1, os versículos de 35 até 42. Evangelho escrito por João, capítulo 1. Nós leremos a partir do versículo 35 até o versículo 42. A palavra do Senhor nos diz assim: no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Vamos orar? Santo Eterno, poderoso Senhor, nós clamamos a sua misericórdia, Pai, e que neste instante nós possamos, ó Deus, mais uma vez ser tocados pelo Senhor, pelo teu Santo Espírito. Quebranta o nosso coração, abre a nossa mente, Senhor, para que possamos compreender uma porção mais da sua palavra. Tem misericórdia de mim, ó Deus, que eu possa pregar a sua palavra de acordo com a sua vontade, não de acordo com o meu coração. E em nome de Jesus é que nós oramos ao Senhor. Amém. Queridos, como nós vimos aqui nesse texto, Jesus está caminhando na sua intencionalidade da missão. Jesus está caminhando conforme a jornada que lhe foi proposta. E João Batista, nesse texto aqui, quando ali no versículo 35 diz João, é a respeito de João Batista. É João Batista anunciando para os seus discípulos, os discípulos que caminhavam com João Batista, que ali estava passando o Cordeiro de Deus. João Batista afirmou algo muito caro, algo muito esperado por todos que temiam a Deus. Estava passando ali o Cordeiro de Deus. E naquele momento nós percebemos João Batista não arrebanhando discípulos para si. Ele não estava com aqueles homens caminhando uma jornada, ensinando eles, e sendo o mestre daqueles homens, com o fim último de ser engrandecido e de poder falar: olha, eu tenho muitos seguidores, eu tenho aqui esses homens que me servem e que me escutam todos os dias.
Pelo contrário, João Batista estava preparando o caminho de Jesus. Ele era a voz do que clamava no deserto, aquele que convidou ao arrependimento. E ele não usurpou ser igual a Jesus, não usurpou ser um mestre como Jesus. Ele apontou o caminho para Jesus, falando algo muito simples, mas que na mão do Senhor é algo poderoso. Eis o Cordeiro de Deus. 2 discípulos têm um encontro com Jesus. André, que foi citado no texto, e alguns teólogos vão debater quem era esse segundo discípulo que estava ali, e o maior acordo comum que há é que é o próprio João que escreve o Evangelho, e então, para se citar, ele deixa no ar o seu nome vagando nessa perícope, mas podemos compreender que é o próprio João que estava ali, deixando João Batista, e então caminhando ou iniciando a sua caminhada como um discípulo de Jesus, após ouvir: eis o Cordeiro de Deus. Em primeiro lugar, nesse texto, queridos, um discípulo de Jesus escuta. Um discípulo de Jesus escuta. Em nossa confissão de fé de Westminster, no capítulo 35, do amor de Deus e das missões, o artigo 3º nos diz assim: as Escrituras nos asseguram que os que ouvem o Evangelho e aceitam imediatamente os seus misericordiosos oferecimentos, gozam os eternos benefícios da salvação. Porém, os que continuam impenitentes e incrédulos agravam a sua falta e são os únicos culpados pela sua perdição. Queridos, à luz da palavra que nós acabamos de ler, à luz da nossa confissão de fé de Westminster, nós somos lembrados que a fé vem pelo ouvir. Ouvir algo extraordinário, ouvir algo poderoso. Jesus é o nosso Salvador. E percebam, queridos, que muitas vezes nós nos usurpamos de pregar o Evangelho, porque a mensagem que nós ouvimos parece que não teve tamanho impacto. Algumas vezes nós queremos ouvir uma mensagem poderosa, ouvir terremoto, trovão, ver relâmpago, ver um negócio extraordinário acontecendo, e nesse texto algo tenebroso acontece, porque é simples, é apenas um anúncio: eis o Cordeiro de Deus. Algo tão trivial, algo tão simples para ser dito, e que foi poderoso para a vida desses 2 homens que não conseguiram continuar da maneira como eles estavam, não conseguiram permanecer como discípulos de João Batista, porque eles estavam querendo provar mais, e então no diálogo com Jesus, eles provocam Jesus, que querem mais, que querem conhecer onde Jesus está dormindo, querem saber onde Jesus está, para que possam provar com maior intensidade. Percebam, queridos, que João Batista anunciou que estava passando o Cordeiro de Deus, e imediatamente aqueles homens, ao ouvir, se propuseram a caminhar com Jesus. E Jesus pergunta para eles algo tão tranquilo. Jesus, voltando-se, no versículo 38 diz: Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? E a resposta é: onde assistes? Ou melhor, onde você dorme? Onde você mora? Onde você está, Jesus? Algo impressionante na história de João Batista é que desde o seu nascimento, desde o ventre da sua mãe, ele já louvou a Jesus. Ele já compreendia a sua missão de ser um arauto do Senhor, de anunciar a salvação. E perceba que neste texto que nós lemos, ele não debruçou, não se empenhou em usar palavras rabuscadas, não se empenhou em falar tudo aquilo que ele já conhecia de Jesus, não se empenhou em falar até mesmo que ele mesmo batizou. Ele não falou: olha, está vendo aquele cara ali? Ó? Eu batizei ele. Ele não fala isso, mas ele aponta para a obra de Cristo, anunciando quem Jesus é, anunciando a salvação exclusiva em Jesus, anunciando que Ele é o Cordeiro de Deus. Percebam, queridos, que João Batista nos lembra da urgência da missão. João Batista nos lembra que nós precisamos falar para alguém ouvir. E quantas vezes nós achamos que precisamos nos preparar muito, e que não é uma mentira, nós precisamos nos preparar. Nós precisamos conhecer o mínimo de Jesus para falar de Jesus. Nós não podemos falar e ensinar sobre aquilo que nós não conhecemos, mas ao mesmo tempo nós somos lembrados que nós somos chamados a falar o simples, de anunciar Jesus como o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. No feriado de carnaval, nós estávamos numa chácara com 100 jovens e adolescentes, e o preletor
pastor reverendo Leonardo Tobias, ao início de sua preleção, ele começa contando o seu testemunho de conversão. E algo que me chamou a atenção no seu testemunho foi que ele era um jovem comum que estava tentando aproveitar os prazeres desta vida e tudo que poderia provar e aproveitar. E então, num dado momento, ele encontra com um amigo dele que já tinha também vivido coisas loucas e longe do Senhor, assim como ele estava vivendo, e inclusive viveram coisas juntos. E num dado momento, o Senhor Jesus chamou esse amigo dele, e num dia fatídico, esse amigo tem um encontro inesperado com esse pastor, e conversa, e na despedida ele fala assim: Deus te abençoe. E algo que me chamou a atenção é que ele contando o testemunho dele, que aquele Deus te abençoe, ardeu no coração dele. Como assim Deus te abençoe? Por que Deus precisa me abençoar? Por que eu preciso dessa bênção? E ao ouvir esse testemunho, eu fui tocado, falei assim: nossa, como que a pregação do Evangelho é uma coisa tão profunda e tão simples ao mesmo tempo. Quantas vezes nós queremos falar, e falar, e falar, e falar, e falar de nós mesmos para poder falar do Evangelho, e o convite de um pregador, de um discípulo de Jesus, é falar apenas de Jesus, de maneira simples de Jesus, sem entrar em debate teológico, sem entrar em debate denominacional, sem entrar em debates que são terrenos, mas o convite que nos é dado a partir do exemplo de João Batista, a partir da palavra do Senhor, é falarmos o simples, é falar quem Jesus é, apresentar a salvação em Jesus. Ele estava fazendo o simples que nós também somos convidados a fazer como discípulos de Jesus, anunciar que Jesus é o Cordeiro de Deus. Isaías capítulo 6, versículos 7 e 8 diz assim: com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Esse é o testemunho de um profeta que estava ouvindo a voz de Deus, o chamando para pregar, que foi confrontado de quem ele era, foi confrontado de seu pecado. E o tempo todo Deus faz isso ao nosso coração. Quando nós somos apresentados à salvação, nós somos apresentados a quem nós somos. O quão pecadores nós somos, o quanto que nós não desejamos a glória de Deus verdadeiramente, o quanto que tantas vezes nós buscamos a nossa vanglória, buscamos ser felizes para sempre, e o quanto que o amor de Jesus nos constrange, o quanto que é maravilhoso poder encontrar no Senhor a salvação, a esperança, o aconchego, saber e ter a certeza que nós vivemos no mundo mal, e aqui pessoas más e vios estão vivendo todos os dias e atentam contra o povo do Senhor, e como a palavra nos lembra, Satanás está ao derredor, se possível, para enganar até os eleitos do Senhor. E a tranquilidade que o Evangelho nos traz, a partir do momento que nós conhecemos a um Deus tão amoroso, um Deus que conhece o nosso coração, que conhece o nosso pecado, que conhece a nossa dureza, e que ainda assim resolveu nos amar, e que ainda assim Ele resolve sacrificar o seu Filho, depositar todo o peso da sua ira, por conta do nosso pecado, e então, no derramar do sangue deste Filho, deste Cordeiro, o nosso pecado ser lavado. Então aqueles que eram indignos de se encontrar com o Senhor novamente, agora são alvos como a neve, são totalmente limpos do seu pecado, e então são convidados para adentrar na glória do Pai, com a certeza que Jesus está preparando o lugar, e que em breve Ele voltará para nos buscar. Queridos, é essa paz, é essa tranquilidade que o Evangelho traz ao nosso coração, e que nos é proposto a falar para o outro, a nós falarmos a intensidade do que nós estávamos vivendo. João Batista estava vivendo isso, ele estava olhando para Jesus e não conseguindo falar de outra coisa, a não ser que ali estava passando o Cordeiro de Deus, anunciando que o Messias estava ali, e que chegou a promessa do Senhor para a restauração, para o renovo, para a vida eterna. Queridos, se nós queremos a transformação do nosso meio, se nós queremos a transformação da nossa vida, nós só podemos encontrar no Senhor. E se nós queremos algum tipo de transformação nesse mundo que nós vivemos, nós só poderemos encontrar a partir
de pessoas que encontraram com o Senhor. Então nós somos lembrados nesse texto, queridos, que nós somos chamados para ser discípulo. E um discípulo de Jesus é aquele que ouve, mas não somente ouve, mas é aquele que põe em prática. E é aquele que percebe que não há um tempo específico que eu estarei preparado totalmente para então iniciar a minha pregação como um discípulo de Jesus. É perceber com aquilo que eu sei, aquilo que eu tenho vivido da parte de Jesus, eu já sou convidado a falar e a derramar na vida daqueles que ainda não conseguem. Percebam, queridos, que João Batista, ele estava anunciando o caminho do Senhor e falando, e aqueles 2 discípulos ouviram, e prontamente ao ouvir, então eles seguem a Jesus. Os eleitos precisam ouvir, assim como um dia alguém falou de Jesus para você. E se você nunca ouviu falar de Jesus, eu tenho uma mensagem para você: Jesus morreu para te salvar. O próprio Deus sacrificou o Filho dele para que você não sofresse a morte eterna. Queridos, nós somos constrangidos por tamanho amor, e que o próprio Deus não espera nada em troca, a não ser uma comissão que Ele nos dá de ser e fazer discípulos, e que nos leva a uma vida totalmente para a glória de Deus. Não uma vida como alguém que parece um discípulo de Jesus, mas uma vida de fato de alguém que é discípulo de Jesus, e então vive e transborda na vida dos outros aquilo que ele vive com o seu mestre, Jesus Cristo. Quando nós ouvimos a pregação do Evangelho, nós não conseguimos continuar da mesma maneira como estávamos. E pode ter certeza que o Senhor quer usar a sua vida para que outras pessoas ouçam do Evangelho, assim como esses 2 homens ouviram naquele dia, como aqueles homens foram impactados ao ouvir que ali estava o Cordeiro de Deus. Para alguém ouvir, alguém precisa pregar. E em segundo lugar nesse texto, um discípulo de Jesus vê. O versículo 39 nos diz assim: respondeu-lhes, Jesus só respondendo, né? Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Jesus convidou aqueles homens para provar da obra dele, para provar daquilo que Jesus estava preparando para aqueles 12 homens, para a intensidade que aqueles homens viveriam a partir do momento que eles conseguiram perceber que ali estava o Cordeiro de Deus. Então a responsabilidade era deles de seguir aquele homem, e então aprenderem com aquele homem, e assim se tornarem discípulos daquele homem, que era o próprio Cristo, o próprio Deus encarnado. O Deus que amou a mim e a você, estava nesta terra, ensinando os seus discípulos como ser discípulo e como fazer discípulo. Então ele convida aqueles homens para ver. E algo que é extraordinário nesse texto, que é muito bom, é que não fala onde era a casa de Jesus, não fala o ambiente onde ele estava morando, porque senão hoje seria mais um ambiente de romaria, mais um ambiente de idolatria, mais um ambiente onde pessoas queriam entrar na casa para receber algum tipo de bênção, para de alguma maneira ser melhor, ao invés de buscar o próprio Cristo, que é quem transforma as vidas, que é quem nos torna melhores aos olhos dele, melhores como pessoas que seguem o exemplo do Mestre, e então tem uma vida transformada. Aqueles homens receberam um convite transformador para ver o que Jesus estava fazendo, para ver o que Jesus ainda faria nos dias que eles acompanhariam o próprio Deus. Eles receberam um convite, foram e viram, procuraram e encontraram, assim como a palavra do Senhor nos diz: aquele que busca, acha. Eles buscaram e eles encontraram. E é o convite que nos é feito também, porque o mesmo Deus que mudou a história daqueles 2 discípulos, o mesmo Cristo que mudou a história daqueles homens, é o mesmo que tem o poder para transformar as nossas vidas em discípulos de Jesus. A mesma condição daqueles homens, as mesmas fraquezas, os mesmos titubeios, as mesmas condições que aqueles homens estavam, nós também nos nossos dias apresentamos. E o convite que Jesus faz é para ver o que Ele está fazendo em nossa vida, fazendo na vida dos outros, o que Ele pode fazer na vida daqueles que conhecem a Ele verdadeiramente. Que precioso é, queridos, quando nós somos instrumento de Deus usados para alcançar a vida daqueles que não são crentes. Que prodígio, que maravilha é quando nós vivemos o extraordinário com Jesus, porque nós estamos vivendo uma vida para Jesus, e então somente, naturalmente, nós veremos coisas que são loucas aos olhos deste mundo, mas que são poder de Deus na vida daqueles
que buscam verdadeiramente ao Senhor. Queridos, esse dia mudou a história daqueles discípulos. E quem sabe hoje é mais um dia de ser lembrado que nós também somos chamados, assim como aqueles homens foram, para serem discípulos de Jesus. E algo que é importante, queridos, que conhecer Jesus não é ouvir falar sobre Jesus. Nós temos, infelizmente, muita caricatura de discípulos de Jesus. Pessoas que parecem fervorosas, mas que na verdade nunca foram. Em um dado momento estouram escândalos, e aí então nós percebemos que aquelas pessoas nunca foram parecidas com Jesus, nunca foram discípulos de Jesus. Ou nós vemos pessoas que aparentam ter uma vida com Jesus, mas que de fato nunca tiveram, porque a vida é sempre rasa, é sempre no raso com Jesus, é sempre os mesmos versículos que conhece, a mesma oração que é feita, e não tem aquela intimidade fervorosa com um Deus que nos concede intimidade. Percebam que quando aqueles discípulos procuram saber onde Jesus estava morando, eles estavam buscando um tempo oportuno para ter intimidade com Jesus, para ouvir, para sentar e sair daquele burburinho, daquele monte de pessoas que estavam seguindo Jesus, e então ter um tempo a sós com o Mestre e ouvir direto do Mestre a vontade dEle, conhecer quem Jesus é, e então se perceber e se entender como um discípulo daquele Mestre. Percebam, queridos, que um discípulo de Jesus, para ver as coisas que Jesus está fazendo, ele precisa ter intimidade com Jesus. Aqueles homens foram convidados a essa intimidade, passaram 3 anos juntos, caminhando, dormindo junto, comendo junto, fazendo tudo junto, e é uma proposta que o Senhor nos faz todos os dias, e Ele nos ensinou como ter essa intimidade com Ele, no secreto do nosso quarto, nós buscarmos ao Senhor por meio da palavra, e falarmos com Ele diretamente por meio da oração. É somente assim que nós teremos uma intimidade verdadeira com Jesus, é somente assim que nós poderemos entender a vontade do Senhor para as nossas vidas, é somente assim que nós poderemos compreender que nós somos verdadeiramente discípulos de Jesus. Porque se eu não tenho intimidade com Jesus, facilmente eu não serei discípulo dele, então eu viverei para mim mesmo, eu farei as coisas que me agradam, eu frequentarei lugares que eu sou bem visto, que eu sou bem quisto, eu terei uma vida como todo mundo, sem nenhum tipo de diferença. E nós percebemos, neste texto também, que todos que têm um encontro verdadeiro com Jesus, não conseguem permanecer como estavam outrora. Algum tipo de mudança sempre acontece, porque Jesus, Ele não permite que a gente continue da mesma maneira. Ele nos chama para ser o seu discípulo, transforma a nossa vida, e nos usa com o poder, assim como Ele usou com poder os discípulos dele. Nós somos convidados a lembrar, queridos, que discípulo de Jesus não é alguém que frequenta a igreja no domingo. Um discípulo de Jesus não é aquele que tem apenas uma aparência de crente. Mas um discípulo de Jesus é aquele que tem intimidade com Jesus. Que de segunda a sexta ele busca no Senhor todas as coisas. Ainda que em dificuldades. Aquele dia que você bateu o dedinho mingo lá naquele cantinho do sofá, que parece que Deus não te ama porque você bateu o dedo, esse dia é dia de buscar o Senhor. Aquele dia que deu tudo muito certo, que você nem acredita que deu muito certo, esse dia também é dia de buscar ao Senhor. Aquele dia que nós recebemos um diagnóstico pesado, é dia de buscar ao Senhor. Aquele dia que não aconteceu nada extraordinário, é dia de buscar ao Senhor. Um discípulo de Jesus busca o seu mestre, sem um pretexto, sem um motivo aparente, apenas por ser um discípulo de Jesus. Ele quer ser igual ao mestre, ele quer ter relacionamento, ele busca Deus em oração, ele busca ouvir a palavra do Senhor, ouvir a voz do Senhor através das Escrituras. Um discípulo de Jesus, ele vê o que Jesus está fazendo. A nossa confissão de fé de Westminster, ainda no capítulo 35 do amor de Deus e suas missões, mas agora no artigo 2º diz: no Evangelho Deus proclama o seu amor ao mundo, revela clara e plenamente o único caminho da salvação, assegura a vida eterna a todos quantos verdadeiramente se arrependem e creem em Cristo, e ordena que essa salvação seja anunciada a todos os homens, a fim de que conheçam a misericórdia oferecida e pela ação do seu Santo Espírito, aceitem como dádiva de graça. A intimidade com Jesus gera transformação.
A intimidade com Jesus gera transformação na nossa vida e através da nossa vida, na vida do outro. Somos convidados por Jesus a ver o que Ele está fazendo e anunciar aos que ainda não conhecem. E esse entendimento só vem pela intimidade com o Mestre. Em terceiro lugar, nesse texto, um discípulo de Jesus fala. O versículo 40 nos lembra e diz assim: era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Um discípulo de Jesus, ele fala. Um discípulo, ele gera discípulo. Ele não consegue ignorar a sua condição e perceber o quanto a sua vida está totalmente em um novo sentido, e ele não consegue guardar isso para si. Ele precisa falar para o próximo, ele precisa alcançar até alguém aquilo que está ardendo, aquilo que está tomando a sua alma, o seu coração. André, após ouvir quem é Jesus, de passar um tempo com Jesus, de ter visto Jesus e provado e ouvido os ensinamentos do Mestre, ao ver face a face a Deus, Jesus, ele não conseguiu continuar da mesma maneira. Esse encontro com Jesus foi fatídico, porque ele saiu daquele tempo que nós não sabemos o tempo total que ele ficou naquele lugar. O texto diz que era a partir da hora 10ª do dia, que quer dizer mais ou menos 4 horas da tarde. Não sabemos quanto tempo, o que aquele homem ouviu, mas nós sabemos que ele ouviu algo tão precioso, que a primeira pessoa que ele encontrou, ele falou de Jesus. Ele não consegue guardar. Assim como cada um de nós não deveríamos guardar aquilo de tão precioso que já alcançou o nosso coração. Algo tão extraordinário, tão maravilhoso, que tocou as nossas vidas, que tem tocado diariamente. Não tem como isso ficar guardado, nós precisamos falar, assim como André fez. E algo precioso que nós vemos nesse texto, é que pela glória de Deus, e com o propósito de Jesus, a primeira pessoa que ele encontra é o irmão. O irmão dele estava no caminho e ele vai lá, a primeira coisa que ele faz: olha, eu encontrei alguém maravilhoso, e encontrei o próprio Senhor, e ele é o Messias, eu tenho certeza que ele é o Cristo, eu tenho um novo propósito, e você também precisa ouvir esse novo propósito, você também precisa conhecer ele, eu vou levar você até ele, para que você também possa encontrar com esse homem, que transformou a minha vida, e que não consigo mais continuar quieto da mesma maneira que eu era até aqui. É esse ardor no coração, queridos, que um discípulo de Jesus tem. É esse amor, esse primeiro amor que nos é lembrado todo o tempo, e que nos é transformado em palavras, e então nós anunciamos a salvação para os outros. Algo precioso também que me chama a atenção nesse texto, é o campo missionário. A primeira pessoa a quem ele fala é o seu irmão, e o campo missionário precioso que nós temos dentro de casa, para falar para os nossos irmãos, para os nossos pais, para os nossos filhos. A salvação é exclusiva em Jesus. A responsabilidade que nós temos de anunciar o Evangelho para aqueles que são da nossa casa, para aqueles que são tão caros a nós, nós somos convidados a anunciar essa salvação, com a mesma alegria, com a mesma intensidade que André chegou para Simão e falou: olha, você precisa conhecer Jesus, você precisa ter a vida transformada, assim como a minha vida já está. Uma tragédia que nós vemos em nosso mundo é a terceirização da educação. Valores e princípios básicos estão sendo terceirizados para a escola. E algo mais triste ainda é que a educação cristã dos filhos acaba sendo terceirizada juntamente com a escola. E muitos pais estão perdendo a oportunidade preciosa de falar de Jesus para os filhos, de falar de Jesus para aqueles que estão dentro da nossa casa, para aqueles que estão dentro da nossa família, para aqueles que estão no convívio com a gente, os nossos amigos, aqueles que nós diariamente trabalhamos juntos, que estudamos juntos, pessoas que estão ao nosso redor. E quantas vezes nós nos acovardamos e não temos essa mesma intensidade de André e falar assim: olha, eu conheci Jesus e Ele transformou a minha vida, você também precisa, vem comigo, que eu vou ensinar você onde Jesus está.
Vem comigo que eu vou ensinar você a ouvir a voz do próprio Jesus. Um campo missionário bem sucedido, queridos, é aquele campo onde nós nos colocamos como discípulos de Jesus. Nós temos o exemplo de Noé. Ele pregou para a sua família o arrependimento, e ele conseguiu salvar pela glória e misericórdia de Deus todos da sua casa, a sua esposa, seus filhos e as suas noras. E que precioso é também nós termos esse privilégio de anunciar Jesus dentro dos nossos lares, anunciar Jesus para aqueles que estão à nossa volta. Tem uma frase muito dita no meio dos teólogos, é que a pregação do Evangelho é um mendigo anunciar a outro mendigo onde encontrar o pão. E André estava anunciando: encontrei o Messias. Ainda esses homens precisavam ser cuidados pelo Senhor, ensinados pelo Senhor para fazer a missão. Mas nesse primeiro encontro ele já estava habilitado a ser um discípulo de Jesus e anunciar aonde estava o Messias. Outro exemplo que nós tivemos muito parecido com o de André é daquela mulher samaritana na beira do poço. Quando Jesus confronta o seu pecado, quando Jesus se revela para ela como o próprio Deus, como o Messias, ela toma toda a sua coragem, tudo aquilo que ela não conseguia fazer pela sua má reputação na cidade, e ela chega anunciando: conheci o Messias, alguém que anunciou toda a minha vida, e ele também pode tocar a sua. Percebam, queridos, mais uma vez, a pregação do Evangelho é ensinar de Jesus. Um discípulo de Jesus, ele fala de Jesus. Um discípulo de Jesus, ele fala daquilo que é mais precioso para ele, que é cumprir a vontade do Mestre. Um discípulo de Jesus, ele não fala de outra coisa a não ser aquilo que toma a sua vida, aquilo que ressignificou tudo aquilo que ele vivia de maneira rasa. A preocupação não é apenas de uma igreja cheia, mas é uma preocupação de uma igreja cheia de discípulos. É por isso que nós pregamos, não apenas para encher bancos, mas para que a igreja do Senhor seja completa por aqueles a quem o Senhor chamou, e que quer usar a minha e a sua vida para anunciar a salvação. João Batista, o último profeta antes da chegada de Jesus, a voz profética da parte de Deus ao mundo naqueles dias que Jesus estava caminhando. Hoje também nós somos lembrados que a igreja é a voz profética no mundo, anunciando a palavra de Deus. Somos comissionados pelo próprio Cristo a sermos discípulos e fazermos discípulos. E por fim, queridos, ainda na nossa confissão de fé de Westminster, ainda no capítulo 35 do amor de Deus e das missões, mas agora no artigo 4º, eu encerro esta mensagem fazendo essa última leitura. Visto não houver outro caminho de salvação a não ser o revelado no Evangelho, e visto que, conforme o usual método de graça divinamente estabelecido, a fé vem pelo ouvido de quem atende à palavra de Deus. Cristo comissionou a sua igreja para ir por todo o mundo e ensinar todas as nações, todos os crentes. Portanto, tem a obrigação de sustentar as ordenanças religiosas onde já estiverem estabelecidas e contribuir, por meio de suas orações e ofertas e por seus esforços, para a dilatação do reino de Cristo por todo o mundo. Eu achei interessante esse termo, dilatação. Aumentar o reino do Senhor, pregando como um discípulo do Senhor. Não se conformando com a condição que nós encontramos neste mundo, mas sermos a diferença, falando de Jesus para o primeiro que cruzar o nosso caminho, e anunciar assim como André, anunciar assim como João Batista, anunciar como um discípulo de Jesus anuncia. Concluindo, queridos, um discípulo de Jesus ouve, vê e fala de Jesus. E que Deus nos abençoe. Ouçamos o nosso coral.